Boa tarde a todos, boa tarde a todas. 15h33, hoje eu estou atrasado, né? Na atividade, né? Começando a nossa live. Essa é uma live muito especial para a gente, né? Oi, Maria Alice, paz e bem. Chegou mais gente. Fernando Algarte, paz e bem, Fernando. Hoje eu estou um pouco melhor que ontem, né? Graças a Deus. Oi, Denise, paz e bem. Eu sei que algumas pessoas... Djalma, Doraci, paz e bem. Eu sei que algumas pessoas me mandaram mensagens hoje. Eu ainda não tive tempo de responder a todos. Responderei, né? O problema é que eu... Oi, Coutinho, paz e bem. O problema é que eu estava em reunião com o chefe. Telemedicina com o chefe. Falando claramente, eu estava fazendo telemedicina com os presos. Oi, Fátima. Então, eu ainda nem terminei de fazer todas as coisas, parei, vou fazer a live, vou voltar, né? Ô, Djalma, muito obrigado pela lembrança. Né? Hoje é o dia do diácono, né? Oi, Celinha. Oi, Marcelo. Paz e bem. Né? E eu tive um dia assim, muito produtivo. Graças a Deus, hoje eu atendi um grupo de irmãos que estão no presídio pela telemedicina. Complicado, pessoal, vocês não têm ideia. Né? Que São Lourenço lhe abençoe. Amém. Amém. Que São Lourenço abençoe a todos nós. Sabe, pessoal, eu acho que... Eu até coloquei isso, né? No mundo de hoje, onde onde o dinheiro vale mais que uma vida, né? Onde as pessoas são avaliadas pelo retorno financeiro que elas podem dar para a gente, a mensagem de Lourenço é uma mensagem muito bonita, né? Rita, paz e bem. E sabe, assim, o que eu acho muito interessante, porque talvez as pessoas não tenham essa dimensão, né? Mas os diáconos, eles surgem desde o início da igreja, né? Oi, André, paz e bem. E desde o início da igreja, né, eles têm a mesma grande função, né? E uma coisa que eu gosto de lembrar, porque é importante a gente fazer o resgate, né? Desejo parabéns para os diáconos. Gosto muito de como falam sobre o Evangelho e explicam a palavra de Deus. Você tem um papel muito importante na vida dos necessitados e de quem... Muito obrigado, André. A gente está aqui para isso. É isso mesmo que a gente está fazendo. É para isso que a gente serve, né? É para isso que a gente é ordenado. Né? Mas eu gostaria de dizer que não somos só diáconos, né? Na história, obrigado, Algarte. Na história da igreja nós tivemos diaconisas também, inclusive nós temos 9 santas da igreja que são diaconisas, né? E nós temos uma diaconisa citada na Bíblia, tá? Né? A gente... Nossa, meu amigo, você escreveu um texto enorme aqui, né? Que legal, André. Muito obrigado, né? Acho que a missão nossa é por aí mesmo, né? FEB, exatamente. O Algarte está lembrando aqui, né? A diaconisa citada na Bíblia é FEB, né? Recomendada diretamente por São Paulo, né?
Exatamente, é isso que a gente tem que fazer. Todos temos que servir ao irmão, né? Nós temos várias diaconisas, por exemplo, Santa Apolônia, importantíssima. Santa Apolônia de Antioquia é uma mulher importantíssima, né? Inclusive, ajudou muito Santo Inácio de Antioquia, né? Então, assim, é normal, é normal. Acho que é importante a gente se lembrar dessas coisas. Bom, pessoal, vamos começar, né? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação de Jesus Cristo, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: em verdade, eu vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida nesse mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Enquanto eu estava lendo Palavra da Salvação, enquanto eu estava lendo, Lisier, minha filha, entrou. Deus te abençoe, Lisier, paz e bem. Vocês devem ter visto que a gente está lendo João e não Mateus, né? Sempre que aparece João na leitura do Evangelho, principalmente durante a semana, só tem um significado, né? Nós estamos diante de uma data diferenciada, de uma data que tem uma importância. É uma festa, é uma memória obrigatória, é uma solenidade. E aí se escolhe João, por quê? Porque João escreve aos católicos, né? Na verdade, escreve aos cristãos. É o único evangelho escrito para os cristãos. Mateus escreve para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gentios, e João escreve para os cristãos, para aqueles que seguem a Jesus. Então aqui você tem uma fala diretamente ligada àqueles e àquelas que resolveram seguir Jesus. E aí, nesse caso, você vai usar João, né? E é muito interessante, porque João fala de um grão de trigo, mas se você for na primeira leitura, em Coríntios, você vai ver que Paulo também fala de colheita, né? Ele fala, inclusive, que quem semeia pouco, colherá pouco. Quem semeia com largueza, colherá com largueza. De cada um conforme tiver sido decidido em seu coração, sem constrangimento, né? Isso é algo importante da gente entender, né? A gente semeia sem constrangimento. Se você está fazendo alguma coisa na vida, né, na sua vida de seguidor de Jesus, está constrangido, se sente obrigado, se sente envergonhado, ou se sente cobrado por fazer, você não está fazendo o que devia fazer, né? Isso é importante porque às vezes as pessoas têm uma relação de cobrança. Isso não é a relação que você tem, né? E assim, é interessante porque em Coríntios, Paulo cita um salmo. Porque Paulo era um homem formado por Gamaliel, ele era um homem muito bem formado, ele conhecia profundamente as escrituras judaicas e ele cita um salmo, né? E é muito interessante porque quando Jesus fala que se o grão de trigo que cai no chão não morrer,
né? Ele fala aqui no início, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Essa talvez seja a grande mensagem aqui, né? Que é a semente da vida, né? A gente pode plantar uma semente da vida. E essa semente da vida que nós podemos plantar é semente da vida para os outros. E como eu sempre digo, que quando eu planto para a minha relação com Deus, ela precisa ser espelhada na minha relação com o outro, né? Se eu planto a semente de vida para o outro, eu planto a semente de vida para mim. Essa talvez seja a grande questão que às vezes as pessoas, quando ouvem o Evangelho de João, elas não entendem, né? Elas não entendem como assim, né? Se o fruto morre, ele produz muito fruto. Como? Como um grão que morre, como alguma coisa que morre pode produzir vida? Alguma coisa que morre pode produzir vida, porque ela plantou vida, né? Alguma coisa que morre pode gerar vida, porque ela escolheu gerar vida. Ela escolheu superar os limites, superar as dificuldades, né? E aí, nesse ponto, vocês me permitam, porque eu preciso lembrar a vocês a história de São Lourenço, né? São Lourenço era diácono do Papa, né, na época. O imperador romano resolveu que precisava de dinheiro para fazer lá suas guerras, suas conquistas, e escolheu tirar o dinheiro da Igreja Católica, porque ele achava que a Igreja Católica tinha muito dinheiro, muitas posses e tal. E aí resolveu fazer o que era habitual fazer na época, abrir uma perseguição contra uma determinada minoria, que eram os servidores de Jesus, né? É comum que os poderosos do mundo oprimam as minorias e resolvam matá-las, é uma coisa totalmente dentro do que nós vivemos, desse mundo que nega o plano de salvação de Jesus, que é o mundo que João fala. E ele, inclusive, mata não só boa parte do controle da igreja, como mata o Papa. Mata o Papa, mata uma série de bispos e dá um checkmate, né, em Lourenço. A única forma que Lourenço tem de sobreviver é entregar os tesouros da igreja, né, ao prefeito de Roma, porque ele receberia e entregaria ao imperador. E Lourenço, eu entrego os tesouros de Roma, me dá uma semana que eu faço isso. E foi lá. Durante uma semana, preparou e entregou os tesouros de Roma. E os tesouros da igreja que ele entregou para Roma eram as viúvas, os doentes, os velhos, os paralíticos, né, os mancos, os coxos, os cegos, os leprosos, ou seja, tudo aquilo que ninguém quer, tudo aquilo que só dá trabalho, todos aqueles que só são exceções e que as pessoas não querem que vivam. Isso levou apenas a ele ser morto na grelha. É um dos mais bárbaros martírios que se tem notícia. Mas sabe, a maior importância disso tudo não é que ele foi martirizado, não é o que ele comentou enquanto era martirizado, não era que mataram o Papa, não era nada disso. O mais importante disso tudo é o fato dele mostrar a nós o que é realmente o tesouro da igreja. O que realmente é o que é importante para nós, aqueles que seguem Jesus. Nossos templos
não são importantes. Nossos documentos não são importantes. As belas vestimentas não são importantes. Os turíbulos lindos, maravilhosos, eu adoro turíbulo, tenho até um em casa, não é importante. Não é importante as magníficas homilias e documentos e cartas que nós já fizemos, as catequeses fantásticas, nada disso é tesouro da igreja. O grande tesouro da igreja, são os pequeninos. Nós, movidos pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, nós que resolvemos seguir Jesus, reconhecemos que os grandes valores da igreja, que os grandes méritos da igreja, que tudo que realmente é importante na igreja é o irmão pequenino, é a irmã pequenina, é o pobrezinho, é o doente, é o preso, é aquele que ninguém quer dar importância, aquele que as pessoas não estão nem aí para eles. Então, nossos irmãos que são indígenas, nossas irmãs indígenas, né, o povo ribeirinho, os pescadores, os povos que a gente chama de originários de outros países, que são as mesmas minorias que são sempre massacradas, né? Nós já fomos uma minoria massacrada e perseguida por impérios, né? Não podemos nos esquecer da nossa história. Não podemos nos esquecer de onde está Jesus. Aqui você pega o versículo 26, se alguém me quer servir, siga-me. Onde eu estou, estará também o meu servo. E onde está Jesus? Pega lá Mateus 25, 31 a 46. Estava com fome e me destes de comer, estava com sede e me destes de beber, estava nu e me vestiste, estava doente e foste me visitar, estava preso e viesse ao meu encontro, era estrangeiro e me acolhestes. Era Jesus que você acolhia. Onde está Jesus? Nessas populações. Esses que são os tesouros da igreja mostrados por Lourenço. Onde é que nós devemos estar? Com eles, ao lado deles. Né? E é claro que para aqueles que escolheram o caminho do diaconato, isso é, vamos dizer, uma questão própria deles, mas a graça deste caminho não é só dos diáconos. Aqui não está escrito, olha, se você for diácono, não. Aqui está dizendo o meu servo. E todos nós queremos ser servos, e todos nós queremos ser irmãos. Não é isso que a gente quer? Né? E assim, né, se você voltar aqui e pegar o Salmo que Paulo cita em Coríntios, ele fala que distribui generosamente, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, né? Então, a gente tem que entender que isso não é uma coisa nova na caminhada. Desde os Salmos a gente reconhece que aos pobres nós temos que dar algumas coisas, aos pequeninos é necessário justiça. Né, André? Estar pronto para servir os que mais necessitam. Buscar sempre ajudar no que for possível. Exatamente, no que for possível. Eu volto a insistir. Coloca lá, olha lá na primeira leitura, se eu não me engano, o versículo 6 da primeira leitura. Paulo diz claramente que é para fazer sem constrangimento. Né? Não devemos nos sentir obrigados, constrangidos, né? Não é? Ninguém aqui é obrigado a servir. Ninguém aqui é obrigado a dar mais do que pode. Aliás, ninguém é obrigado sequer a dar. Né? Oi, rei! Reinaldo? Seja bem-vindo, Reinaldo. Paz e bem.
Por isso, pessoal, no dia que a gente celebra São Lourenço, que o exemplo de Lourenço não seja um exemplo para os diáconos. Não. Que o exemplo de Lourenço seja um exemplo para todos nós. Obrigado, Reinaldo, muito obrigado. A gente tem que entender, né, que nós precisamos hoje seguir São Lourenço. Viva São Lourenço, exatamente, Reinaldo. Nós devemos hoje, mais do que nunca, afirmar ao mundo, né? Tem uma passagem na Bíblia que diz assim: acolha o estrangeiro porque você foi estrangeiro. Então, hoje, mais do que nunca, nós deveríamos dizer: acolhamos e protegemos as minorias, porque nós fomos minorias. Vamos acolher e proteger os perseguidos, porque nós fomos perseguidos. E, acima de tudo, se mesmo isso não tivesse ocorrido, nós queremos seguir a Jesus, nós temos que ir ao encontro dele. Nós temos que seguir até ele, nas periferias existenciais e nas periferias sociais. Né? Reconhecer que o valioso do mundo está naquilo que o mundo não dá valor. Reconhecer que aquilo que é o que o mundo menos dá importância é o que é mais importante para nós. E é por isso que eu digo que a mensagem de Lourenço, que nada mais é do que o segmento do que Jesus nos ensinou. Lourenço nada mais era do que um firme seguidor de Jesus. A mensagem que ele nos deixa hoje é uma mensagem subversiva. Ela é subversiva no sentido da sua palavra, no sentido daquilo que quer colocar, questionar e modificar a ordem existente. Né? Nós não podemos achar que o lucro é mais importante que a vida. Nós não podemos achar que o excesso de prazer é mais importante do que o excesso da dignidade. Nós não podemos achar que para eu me dar bem, tudo se justifica. Apesar de ser isso que nos é ensinado todos os dias. Nós temos a coragem de dizer, não é isso. E eu sei às vezes, pessoal, que isso é muito difícil, isso é muito complicado, né? E é por isso que em João está aqui, né? Quem faz pouca conta da vida neste mundo, porque pode ser que para a gente conseguir o que é realmente necessário, a gente tenha que perder um pouco aqui no mundo, né? A nossa justiça prevalece para sempre, e isso significa que nós devemos perder um pouco, mas existem pessoas que deveriam perder muito mais que nós. E assim, talvez o mais aterrador é que algumas pessoas podem perder muito mais que nós, mas para elas ainda é pouco. E elas não estão dispostas a perder isso. Esse talvez seja o grande problema, que essas pessoas não conseguem ver como é importante a gente superar essa realidade. Como é importante a gente virar e dizer, eu acho que o que é importante no mundo não é aquilo que o mundo acha importante. Né? Enquanto os imperadores e poderosos do mundo acham que a importância é a força, é o poder, é o dinheiro, é a riqueza, é a ostentação, nós diremos ao mundo o que é importante, o que é tesouro, são os nossos irmãos oprimidos, são os nossos irmãos marginalizados, os nossos irmãos que sofrem preconceitos,
nossos irmãos que estão com a sua vida em risco, nossos irmãos que são desprezados. Esses são os verdadeiros tesouros da igreja. E, acima de tudo, vamos ter certeza que, se escolhermos este caminho, o mundo não vai nos honrar, mas o Pai que está nos céus irá nos honrar no momento adequado. Mesmo que não consigamos grandes coisas na vida, as sementes da vida que plantaríamos com largueza, sem constrangimento, serão para nós vida eterna. Amém? E o Coutinho, eu estou em uma discussão com o PP. Ah, tá. Neste exato momento, sobre isso no Clube da Treta. Ah, meu amigo, mas isso é normal, né? Isso é exatamente o que a gente sabe, né? É assim mesmo. Sabe, Coutinho, o pessoal não consegue entender isso. E eu acho normal, né? É preciso um certo... É preciso muita fé, muita preparação, sabe? Eu admiro muito várias pessoas que estão aqui presentes e que se doam. Entrou alguém, Dionísio Nascimento, seja bem-vindo. Paz e bem, Dionísio. Acho que é muito importante, acho preciso muita fé, né? Para que a gente possa ver isso, justamente sobre os argumentos da pandemia e da economia. Essa é uma discussão assim inacreditável, né? É uma discussão inacreditável porque, assim, eu não gosto nem muito de falar, porque eu não consigo pôr preço numa vida, né? E pior ainda, né? Vamos falar sério, eu acho que a discussão deveria ser pensada em outra forma. A gente deveria pensar inicialmente em enfrentar essa doença como enfrentamos várias outras, né? E depois a gente vê o que faz, né? Mas isso aí é uma das amostras do que a gente está falando, né? O mundo de hoje, frente a essa pandemia, né, essa epidemia generalizada por vários continentes, né? Atualmente o único continente que não tem Covid é a Antártida, né? O resto está tudo com Covid. Então, todos os continentes do mundo, quase todos os países do mundo estão com essa doença. E tem pessoas que acham que é mais importante discutir o dinheiro. Mas isso é exatamente o mesmo movimento do imperador Valeriano, né? Que foi quem decretou a morte de Lourenço. O dinheiro é mais importante que as outras coisas. Oi, Fátima, paz e bem, seja bem-vinda. E é por isso, sabe, pessoal, que eu falo que a mensagem de Lourenço é importante para nós hoje, né? Se a gente tivesse seguido o caminho de Lourenço, né, desde o início, talvez nem tivesse a pandemia de Covid, né? Porque a gente tem que entender que essa doença é fruto já do desequilíbrio, já da gente pôr as superproduções, a riqueza na frente das pessoas. Porque a gente tem que entender que esse tipo de vírus ele existe na natureza, está escondido numa mata lá. Se a gente deixar isso lá largado, quietinho, escondido lá naquele canto, não tem nada, né? Mas a gente é importante ganhar dinheiro do que tudo. A gente, enquanto humanidade, né? Não estou dizendo que um de vocês tenha essa visão, mas a gente não pode negar que essa é a visão predominante no mundo, né? E aí já viu, né? A gente sofre. O problema é que depois do que ocorre a gente não adianta mais, né? É por isso que eu mandei aquela figurinha, né? Bem-aventurado Lourenço, né? Não tem bem-aventurados sois vós, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurado Lourenço. Porque ele mostrou os tesouros da igreja. Ele mostrou o que é tesouro para nós, né?
que é tesouro para nós é o amor, é a vida, é a dignidade, é a igualdade. É isso que é a grande importância. Bom, pessoal, eu vou me despedir de vocês agora, vou dar a bênção. Amanhã, pessoal, eu devo entrar bem mais tarde, eu devo entrar lá pelas 5 horas. Tá? Eu vou dizer para vocês por que eu vou entrar às 5 horas, porque essa atividade que eu fiz de atender os presos por telemedicina hoje de manhã, eu vou fazer hoje à tarde para cobrir uma colega. Né? Então, assim, eu sei que é chato porque a gente quebra o nosso ritmo, eu peço desculpas, mas a gente tem que honrar, né, a nossa preocupação com os nossos irmãos. Né? Vocês não têm ideia do nível das coisas que a gente vê, como as pessoas estão abandonadas. Né? Mas vamos tocar em frente. Então, amanhã às 5 horas a gente se vê. Eu ainda não li, mas o Gaioso fez um texto que está palpitante. Já me falaram que ele está palpitante. Então, dá um pulinho lá em Diaconia da Palavra, blogspot.com. Vão ler o textinho do Gaioso, que eu acho que vocês vão gostar. Tá? Eu vou deixar com vocês a minha bênção. Né? E peço assim, a todos vocês, né, que no dia de hoje façam uma oração. Tá? Mas, além, muito mais do que orar por nós, diáconos, tá? Eu peço que vocês orem por nossas famílias, porque nossas famílias, elas abrem mão, às vezes, do convívio da gente, da proximidade da gente, para que a gente possa seguir em missão. Então, rezem por nossas famílias, tá? Eu quero pedir também que, se vocês forem rezar, muito mais do que rezar pelos diáconos, rezem pelas famílias, rezem por suas comunidades, as comunidades que eles participam. Né? O bom diácono é aquele que vive numa comunidade, né? Aquele que está disposto a varrer o chão da comunidade, a conversar com as pessoas. Se ele não vive na comunidade ali, servindo à mesa, né, como os primeiros, ele está fugindo do papel dele. Né? Se ele não atende aqueles que sofrem, os doentes, os mais fracos, como a Polônia de Antioquia fazia, ele não está fazendo o papel dele. Né? Então, assim, rezem por nossas famílias, rezem por nossas comunidades, rezem por aqueles que a gente assiste. E aí, se vocês ainda tiverem paciência, se vocês ainda tiverem espaço no coração, se vocês não estiverem muito cansados, reza um pouquinho por nós, tá? Eu agradeço. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Lourenço, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Permaneçam em casa, fiquem protegidos e que o Senhor sempre vos acompanhe. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Tchau, tchau, pessoal.